Um dos objetivos aqui do Hora Mulher é fazer você melhorar todos os aspectos da sua vida. Mas primeiro essa mudança começa de dentro para fora, desde a forma de pensar até a forma de agir, para você se conhecer melhor e entender qual o seu propósito de vida. Por isso hoje eu vou receber a médica, doutora em biotecnologia e coach em física quântica, doutora Andréa Sokol. Seja bem-vinda aqui ao Hora Mulher. Muito obrigada, Cris, um prazer enorme. Pode sentar. Estar aqui. Fique à vontade. Enquanto a doutora Andréa se acomoda, nós vamos para um pequeno intervalo e voltamos já já. Não sai daí. Com 20 anos de atuação nas áreas de terapias corporais e faciais, o Buda Spa é a maior rede de spa urbano do país. A unidade de Curitiba conta com 3 salas individuais que oferecem um menu de terapias de relaxamento, bem-estar e estética e está localizada no terraço do Hotel Pestana. Cuide do seu bem-estar, venha para o Buda Spa Curitiba. O conceito da Viva Vinho é ser uma marca diferente, uma marca que inova no mercado do vinho. E nós percebemos que todo o varejo do vinho ele era muito antigo, um modelo muito ultrapassado. E aí surgiu a ideia de dividir os vinhos pelo paladar do consumidor, para que seja uma forma mais fácil dele procurar, pelas harmonizações, pelas cores. Então a gente queria estimular todos os sentidos do consumidor. Estamos de volta e agora eu vou conversar com a doutora Andréa Sokol. Mais uma vez, seja bem-vinda, doutora Andréa. Obrigada por ter aceito o convite de vir aqui no programa, para a gente ter esse bate-papo. Muito obrigada, Cris. É um prazer estar aqui. Eu trouxe uns presentes para você. Trouxe os 2 livros. Olha, então, o primeiro foi publicado ano passado, chamado A Cura Física, e o segundo é Liberdade. A beleza está em você. Ai, que lindo! É você aqui? Isso, essa capa é uma artista plástica aqui de Curitiba, chamada Ana Camargo. Ai, que lindo! E ela capta a sua essência. Ela faz o que a gente chama de retrato essência. Lindo! Nossa, muito obrigada, eu adorei! E aí a minha essência tem a ver com os egípcios antigos. Olha. E eu conto um pouco sobre a sabedoria egípcia no livro. Legal. E aí a gente pode utilizar e aplicar na nossa vida, e aí por isso que eu fiz questão de colocar na capa essa obra que a Ana pintou. Eu amo, vou devorar esses livros, com certeza vou ler rapidinho, daí venho contar pra vocês nas nossas redes sociais, vou colocar aqui, muito obrigada, gratidão, adorei. Bom, estão todas as telespectadoras ansiosas por esse bate-papo junto com você, que é um tema que todo mundo tem dúvida, que hoje se fala muito, que é física quântica. Então, pra gente começar pelo básico. Doutora Andréa, o que é física quântica? Então, a física quântica ela não é de hoje. Sim. Ela tem mais de 200 anos. Então, é assim, é uma área da ciência que antigamente tinha física clássica e alguns pesquisadores, há 200 e poucos anos atrás, fizeram alguns experimentos e eles lançaram uma nova forma de ver como que o átomo se comportava, né? E isso é a física quântica. Então, um dos experimentos famosos da física quântica se chama a dupla fenda, né? Aí tem o gato de Schrödinger, tem, enfim, o entrelaçamento das partículas. Mas o que quer dizer isso? Quer dizer assim, nesse experimento da dupla fenda, eles provam que o observador altera a sua realidade. E isso pode ser transposto para a nossa vida, né? Então, o que quer dizer isso para você que está assistindo? Então, você cocria a sua realidade. Então, todos nós emanamos um campo eletromagnético. Ou seja, energia. Isso, temos uma energia, né? É como se fosse um imã, gente, né? Então, tem um imã e a gente atrai para nossa realidade tudo aquilo que a gente está vibrando. Né? E o Instituto HeartMath nos diz que não é nosso pensamento, que a gente está pensando aqui, que cria a nossa realidade. São, na verdade, os nossos sentimentos. Então, dentro do nosso coração, a gente tem células neuronais, tem neurônios. É como se a gente tivesse um mini cérebrozinho
coração. Morando lá no nosso coração. Que ele emana um campo eletromagnético. Que ele pode ser contraído ou ele pode ser ampliado. Olha que legal. E eu aprendi isso, Cris, a duras penas na minha própria vida. Eu ia te perguntar, porque geralmente a gente desperta pra isso com alguma experiência que a gente teve na nossa vida, né? Isso mesmo, é uma experiência pessoal minha. Então, né, eu venho de uma família de cientistas, os meus pais são cientistas, eu mesmo fiz a faculdade de medicina, fiz algumas especializações, mas aí fui fazer doutorado e a gente montou um negócio, uma clínica e a gente atendeu 33 mil pessoas. E aí, no final do contrato da prestação de serviço, nós não recebemos. E eu fiquei, pessoal, com uma dívida de quase R$1 milhão. Nossa! Então, essa era a minha realidade. E aí, eu comecei um desespero. na verdade, eu tive um colapso mesmo, né? Físico, psíquico, emocional. Então, eu só chorava e eu precisava buscar respostas. E aí, aonde que eu fui buscar respostas? Na ciência. Porque a ciência fazia parte do meu DNA. Sua vida, com certeza. Porque eu venho de pais cientistas. E aí eu entendi. E aí quando eu ouvi essa primeira frase, você é co-criador da sua realidade, foi como se fosse um soco no meu estômago. Porque como assim eu tinha co-criado aquilo? Eu tinha atendido todo mundo muito bem, 33 mil pessoas, feito com amor, mas eu recebi uma dívida. Então não fazia sentido, com certeza. né? E aí eu comecei a entender em que padrão de vibração que eu estava. Que você estava emitindo, Que eu estava emitindo. E era o padrão de vitimização. Então, eu era vítima. Eu acreditava que trabalhar com as pessoas era difícil, que eu precisava matar um leão por dia, que gerava aquele caos na minha vida e ele se manifestava. Então você, por exemplo, que tá aí com problema, seja ele no relacionamento, seja ele financeiro, o que eu sugiro pra vocês, e isso é ciência, física diz: pare de se comportar como vítima da situação. Entenda que todo caos, seja ele doença, financeiro ou num relacionamento, é uma oportunidade de crescimento. Exatamente. E muitas pessoas realmente se vitimizam. A gente tem isso na família, no trabalho, no grupo de amigos, de achar que sempre, como você falou, terceiriza a culpa. Eu sou assim porque eu não tive uma base, porque minha infância foi de tal jeito, ou porque a gente mora no Brasil, porque é difícil. Então eu acho assim que esse pensamento quântico, ele já data de 200 anos atrás, mas ele deve ser cada vez mais propagado, né? Porque na física quântica ele diz que tudo que nós focamos, a gente amplifica. E aí eu aprendi isso, Cris, e aí eu falei, meu Deus, se eu focar na dívida, no problema, ele vai amplificar. O que eu vou fazer? Daí, o que a gente fez? Eu e meu marido compramos 2 cachorros. A gente tinha 2 filhinhas e 2 cachorros. Era só cocô o problema, sabe? Você tirou o foco. Tirei o foco da doença e fiquei em busca de amor, da frequência do bem, do carinho, que são sentimentos puros e verdadeiros. Ou seja, você saiu daquela frequência da escassez, que é o que muitas pessoas estão... É claro, gente, é claro que falar parece fácil, a gente conseguir... É uma mudança diária, né? É você realmente mudar o teu mindset, o teu pensamento, a forma como você enxerga as coisas, pra entender... Mas é o que você falou, que não é também só o pensar, é o sentir. Então, mudar a forma como a gente mesmo. vê. E como é que, por exemplo, quem tá assistindo? A pessoa tá lá assistindo, também tá numa situação dessa, tá com dívida, que acho que a maior parte hoje da realidade, digamos, do nosso país é essa. Mas o que eu faço pra mudar? Então eu só passo a pensar positivo e sentir. Como é que, sabe, que você diria pra essa pessoa que tá assistindo? Daí esse foi uma trajetória de alguns anos e cada vez eu fui estudando mais, né? Estudei diversos autores brasileiros e internacionais, então Greg Braden, Joe Vitale, Louise Hay, Dr. Dispenza, Elaine Orives, Hélio Couto, todos falam a mesma coisa, de maneiras diferentes, né? Mas o denominador comum que a física quântica diz é isso. Então, o primeiro passo, e aí eu estabeleci um método chamado Bela Quântica, para ajudar justamente essas pessoas. E o que o Bela Quântica ensina? Que a gente pode usar os nossos 5 sentidos para sair desse padrão vibratório. Então, a gente precisa ouvir músicas que elevem a nossa frequência. Então, tem um médico chamado Nicolau Poleu que
fez e decodificou as frequências solfêngio e a gente pode ouvir músicas de alta vibração. Eu escuto, é muito bom. Para mudar e facilitar mudanças. Se você pesquisar, né, a pessoa pesquisa Isso, lá no... coloca, tem no meu livro, a Liberdade tá escrito, tem ali as dicas, então para os Legal. telespectadores, até Olha vou aí, ó. falar, Isso, com eu certeza. trouxe alguns livros especialmente para vocês Verdade. que estão assistindo. A Cris vai sortear aqui, e aí eu coloco nas minhas redes sociais, mas vocês podem pesquisar nos canais no YouTube. Então, frequência solfêngio. Então, a frequência que eu oriento é 528 Hz, que é a frequência que vai alterar o nosso DNA, que vai nos facilitar a ter essas mudanças. Ela tá falando do 528 Hz porque existe uma escala de frequência, correto? Isso mesmo. Essa escala de frequência foi desenvolvida pelo Dr. Hawkins, que é um médico psicanalista da década de 70, e ele padronizou essas frequências dos nossos pensamentos e sentimentos. Mas segura um pouquinho, a gente já continua falando, tá? Tá curiosa, não sai daí. Agora eu tenho um recadinho pra você do Buda Spa. A gente tá falando de frequências, tem a ver com bem-estar. Tiago tem um recado pra você, não sai daí, a gente já continua. É isso aí, Cris. Como a gente já tá vindo semanalmente falar, eu gostaria de falar com vocês sobre o Buda Spa, a maior rede de spa urbanos do Brasil, que está agora em Curitiba. Estamos localizados aqui na cobertura do Hotel Pestana, na Comendador Araújo 499, no 21º andar. Hoje eu gostaria de falar com vocês um pouco sobre as nossas terapias estéticas, como a drenagem linfática e a massagem modeladora, que nós também temos em associação com as nossas terapias de bem-estar, como a massagem relaxante corporal, o shiatsu e a nossa famosa massagem ayurvédica. E para você que está assistindo o programa Hora Mulher, como já venho falando nas outras semanas, é só comentar na hora de fazer a sua reserva que assistiu o programa aqui com a gente, tem 15% de desconto. Então não deixe de ligar e agendar a sua massagem, venha já para o Buda Spa. Voltamos a esse bate-papo, estávamos falando de frequências, da escala, né, doutora Andréia? Isso, então esse médico, Dr. Hawkins, ele estabeleceu as frequências dos nossos sentimentos. Então, em que frequência que eu tava? Tava no medo, na angústia, na escassez, que é uma Daí, frequência muito baixa, né? E aí eu entendi que eu precisava mudar para uma frequência de amor, de alegria. E aí o que eu fiz? Então, comprei os meus cachorrinhos, né? E aí não tem como não vibrar amor, aí, né? e aí, então, como que você que tá lá com a dívida, com o problema vai fazer? Você tem que sair desse foco. Quanto mais você pensar nisso, mais aquilo se amplifica, e isso é provado pela física quântica. Então, quais são as 5 dicas dos 5 passos da beleza quântica? Então, a primeira são as frequências auditivas. O segundo são as frequências olfativas. Então, a gente tem uma ligação com o nosso sistema límbico do nosso nariz. Então, a gente cheira algum aroma e ele estimula a produção, por exemplo, de serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar, da felicidade. Então, vocês podem utilizar o aroma de lavanda, que ele vai estimular no núcleo da RAF a produção da sua serotonina, que é um neurotransmissor do bem-estar. Eu uso muita lavanda naquele... Aromatizador de ambiente. Então, você pode passar em você, na planta dos seus pés, que tem um potencial de absorção maior, todos os dias à noite. Então, primeiro a audição, segundo o olfato, daí depois o terceiro são visualizações criativas. Então, é provado cientificamente que você fecha os seus olhos e você imagina algo, áreas cerebrais são estimuladas. Sinapses e neurônios cerebrais são ativados. Então, isso é feito, inclusive, por atletas olímpicos. Então, eles fecham os olhos, eles se imaginam na prova e é como se eles estivessem realizando. Legal. E eles têm um potencial melhor do que aqueles atletas que não fazem. Você que tá lá com o problema, feche os seus olhos e visualize a solução. Então, imagine você pagando as suas dívidas, visualize você num novo trabalho, visualize você feliz. Não importa o como, né? Não importa o como. Você solução. Imagina como se tivesse solucionado. Legal. Então, esse é o terceiro. O quarto é aterrar. Então, a gente fica muito denso de energias e a gente tem a terra para drenar isso. É como se fosse um fio terra. Sim. E aí é um pesquisador, um engenheiro eletricista que desenvolveu um método. E isso foi captado mesmo por termografias, que são aparelhos que medem quão
energia densa tá e quanto mais leve tá. Então, eu oriento vocês a colocarem todos os dias 10 minutos seus pés ou mãos na terra. Pode ser na grama, no na quintal grama, de casa. no quintal, você que mora em apartamento, vá lá na pracinha da esquina e põe os seus pés no chão, porque vai aterrar as suas energias. Você vê como os animais, eles são sábios, porque eles, né, pode ver, pega uns cachorros, os gatos, eles têm um momento que eles têm que ficar na terra, ali, na grama da natureza, Isso né? mesmo. Legal. E a quinta e última dica são as frequências alimentares. Então, se você tá passando por um estresse, se você tá passando por um, né, problema físico, opte por frequências alimentares que são vegetais, frutas e legumes crus. Porque eles têm o que a gente chama de biofótons, eles trazem energia para você. Só que se a gente cozinha, se a gente processa, se a gente industrializa, perde-se isso no caminho. Ou seja, quanto mais in natura tiver Quanto mais esse in alimento, natura tiver, mais energia você vai ter. Então, esses são os 5 passos que você pode utilizar em benefício da sua saúde para sair desse quadro de caos. Olha que legal, gente, foi uma aula. Olha, alguns eu já estou seguindo e falo por experiência que realmente foi uma mudança na minha vida. Então, se você acha que está desabando o mundo na sua cabeça, você viu aqui, por exemplo, que a doutora Andréa deu, que tem solução, mas começa aqui. Isso. A gente falou um pouquinho antes de gravar, né, aqui nos bastidores, das doenças. Que muitas das doenças, a gente falou agora de problema financeiro, que não é que não seja importante, claro que é, mas tem muitas pessoas que estão adoecendo e essas doenças começam, são psicossomáticas, né, e na questão... Elas se manifestam no nosso organismo, isso, né? Fala um pouquinho. Doutora. Isso é muito interessante, né? Porque eu passei por esse caos e aí, de repente, eu comecei, né, como médica, a pesquisar muito mais aprofundadamente como as doenças se manifestavam. Então, as doenças crônicas, elas geralmente têm um efeito psicossomáticos. E, por exemplo, as doenças de garganta, muitas mulheres têm problemas de tireoide. Por quê? Porque a gente não fala, a gente não exterioriza os nossos sentimentos. Tá engolindo muito sapo. Isso mesmo, a gente tá engolindo muito sapo, seja no trabalho, seja no casamento, e acaba manifestando como uma doença de tireoide. Então, minha amiga, coloca pra fora, tá? Não fica Isso guardando, mesmo, não. a gente precisa exteriorizar, não que a gente precise entrar em conflito. Sim. Mas a gente tem que exteriorizar os nossos sentimentos. E eu oriento até as minhas pacientes falarem, por exemplo, pro marido ou pro chefe, eu estou me sentindo mal perante essa situação. Não entre na briga, não entre discutindo. Expresse como você está se sentindo para entrar num objetivo comum. Por exemplo, o fígado. O fígado, ele é o maior detoxificador do nosso organismo. Ele limpa as nossas impurezas. E quando a gente está cheio de mágoas, é como se fosse má água parada. Olha. A gente não filtra as nossas impurezas, então a gente retém. Poxa, então, tudo ligado, tá né? Todas as doenças crônicas têm uma ligação psicossomática. Então, assim, a gente precisa se entender e se conhecer a mais. Então, se você está manifestando alguma doença, entenda mais aprofundadamente o que ela está te sinalizando. Porque o nosso corpo fala. Exatamente. Então, se a gente tá com uma doença, a gente tem que parar. Não tô dizendo que a gente não tem que ir no médico, não tô dizendo que a gente não tem que tomar uma medicação, às vezes até mesmo fazer uma cirurgia. Então, a gente, por exemplo, tá agora no Outubro Rosa, né? As mulheres que, né, às vezes desencadeiam um câncer de mama, elas podem ter manifestado dores e sofrimentos E aquilo no foi peito. né? Isso, é angústias. Então, são angústias que ela acumulou durante a vida. Pode ser na infância, pode ser na vida adulta. E aquilo não foi trabalhado, ela não soube liberar. E aí, aquilo acumulou e desencadeou Ou isso. seja, doutora Andréa, quem nunca ouviu quando era criança aquele termo dos antigos que tristeza mata? A gente achava, nossa, de onde tristeza mata? Mas... Isso mesmo. Então, todo problema é uma oportunidade de crescimento. Então, se a vida está te sinalizando um problema, entenda que você está na rota errada. Exatamente. E você pode, sim, mudar de rota. Você que está assistindo, foi um presente ter você aqui. Eu queria ficar conversando muito mais, doutora Andréa, mas eu já te convido a vir mais vezes aqui no Claro, programa, será uma a gratidão. participar com a gente. Bom, a doutora Andréa trouxe esses 2 livros de presente, já falou aqui do sorteio que ela deu pro programa Hora Mulher e nós vamos sortear aí para as nossas telespectadoras. Então entra na nossa página do Facebook, digita lá Programa Hora Mulher e também no nosso Instagram que a gente vai colocar as informações para você poder concorrer aos livros aqui da doutora Andréa. Quem quiser comprar o livro, encontra onde, doutora Andréa? Então, o livro a gente está disponibilizando na Amazon,
Então, entra lá. Ele tem o Cura Física, inclusive ganhou um prêmio nos Estados Unidos e tem a tradução em inglês. Olha. Mas se vocês quiserem um autógrafo exclusivo aqui para aquelas que não forem sorteadas, Sim. para as telespectadoras da Hora Mulher, entre em contato no direct comigo lá nas minhas Pode redes falar. Fala sociais. como é que elas te acham. É doutora Andréa Sokol, então, e daí tem o meu site, www.andreasokol.com.br, www.andreasokol.com. Aí eu tenho uma equipe que pode daí enviar para vocês e Legal. será um prazer fazer uma dedicatória especial. E eu fico muito feliz, Cris, de estar aqui e ver que você escutou o seu propósito. Sim. De impactar mulheres, de trazer informações que agregam, que façam mudança para vocês que estão assistindo. Isso mesmo. Essa é a ideia Parabéns. do programa. Obrigada por ter vindo. Você é uma Ah, pessoa que obrigada. irradia a luz. Muito obrigada. Gente, olha, depois dessa eu fiquei até emocionada, mas a ideia do Hora Mulher é justamente isso. E você tá convidadíssima para vir muitas vezes. Ah, O gratidão. Hora Mulher tá sempre aberto para você.